Olá, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Sou seu irmão em Cristo, evangelista Davi Nascimento, e hoje nós vamos estudar a lição de número 7 da revista Betel Dominical. Estamos estudando nesse período a revelação do Apocalipse, sobre a revelação dos últimos dias. Na lição de hoje, nós temos como título, a lição de número 7, o mundo preparado para o anticristo. O mundo, ou seja, um sistema onde as pessoas já têm uma mentalidade compatível com quem é contrário ao Cristo. O anticristo é alguém que é contrário ao modelo do Cristo, a forma como o Cristo vivenciou e a forma como ele designou que a sua igreja vivesse aqui nessa terra, sendo testemunhas de tudo o que aconteceu, de tudo que Deus realizou no decorrer da história para salvar a humanidade. Então nós estamos vivendo em um período onde a corrupção moral se tornou algo natural, onde as coisas erradas parecem ser naturais, parecem ser o normal. Quando alguém age de forma correta, essa pessoa se torna um estranho no meio do mundo em que vivemos. O nosso textuário está na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nos diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui a gente já entende, já começa a entender a partir do texto de Romanos, que a mentalidade é algo essencial na vida do cristão. O Paulo está alertando aos irmãos: vocês precisam transformar a mentalidade, a forma de entender as coisas. E por que é preciso entender isso? Porque a nossa mentalidade antes de conhecer a Cristo era uma mentalidade moldada no caráter ou na forma que o mundo vive, essa forma que é contrária à vontade de Cristo, à vontade do Cristo. As coisas precisam ser trabalhadas nesse patamar do entendimento, a transformação do entendimento. Existem muitas pessoas que acham que basta eu saber algumas regras e vou seguir essas regrinhas. Ter a vida transformada pelo Espírito Santo é ter uma mente transformada, uma mente renovada, e não apenas ter uma lista de regras e de exigências a serem seguidas. A verdade aplicada nos diz que nestes tempos difíceis é preciso manter-se firme e perseverante nos princípios da palavra de Deus. Então, em tempos onde as pessoas acham que é comum e têm uma mentalidade corrompida, é necessário nos mantermos firmes nos princípios de Deus, na palavra de Deus, porque é lá que encontramos referência do que é viver de acordo com a vontade de Deus. É lá que conhecemos qual que é o padrão de Deus, qual que é o modelo nosso. O modelo é Cristo, e é na palavra de Deus que encontramos o Cristo como modelo. O Cristo que se opõe ao modelo do anticristo. O nosso texto de referência, ele está em 2 Tessalonicenses. Como eu já disse em uma outra lição aqui, o texto de 1 e 2 Tessalonicenses se trata de um texto em que a igreja de Tessalônica passou muito pouco tempo com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve que sair da cidade de Tessalonicenses, da cidade de Tessalônica, às pressas por causa de uma perseguição. E aquela igreja, o apóstolo Paulo mesmo fala que eles tinham muitos pontos positivos, tinha muita coisa que ele admirava naquela igreja, mas aquela igreja ficou com muitas dúvidas, principalmente acerca das coisas do fim. E o Paulo escreve para falar sobre a vinda de Jesus, sobre os que morreram primeiro, né, os que ficaram, como é que seria para os que ficaram. A diferença, porque muitos achavam que os que morreram haviam perdido a esperança, e o Paulo fala: olha, não percam a esperança por causa dos que morreram, esses ressuscitarão primeiro. Então o Paulo escreve uma série de coisas para explicar essas questões do fim
porque essa igreja passou muito pouco tempo com o apóstolo e ficou algumas dúvidas. Ele escreve uma carta, escreve uma segunda carta para deixar mais claro ainda algumas dessas questões, e o nosso texto de referência se encontra nessa carta, na segunda carta aos Tessalonicenses, o capítulo 2, e a partir do versículo 1, que diz assim: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa união com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, ou seja, que vocês não saiam dessa maneira de pensar, dessa maneira que vocês adquiriram conhecendo a Cristo. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo para esses irmãos que estavam na dúvida: é o fim, estamos chegando no fim, está perto do fim. Ele fala: olha, ninguém vos engane, quer por qualquer coisa que seja, qualquer tipo de anúncio que chegar até vocês, o fim, ou seja, a volta do Senhor, ela se dará em um tempo onde se levantará um que trará consigo uma apostasia tamanha, alguém que é chamado por ele o filho da perdição. Então nós vivemos em um período onde há uma apostasia muito grande, e já havia apostasia muito grande, as pessoas se distanciaram de Deus, vivem de forma contrária a Deus e agem assim de forma natural, e sempre houve essa mentalidade, essa forma de viver, porque o homem no pecado, o homem caído, ele vive totalmente contrário à vontade de Deus. É uma mentalidade contrária à vontade de Deus. Mas ele está dizendo: olha, vai levantar uma pessoa específica. E esse alguém é chamado de anticristo. Nós conhecemos como anticristo. O apóstolo João fala que esse é o anticristo. Então, o filho da perdição, alguém que se levantará contra Deus, contra tudo que se adora, contra todos os que adoram. E ele tentará ocupar o lugar de Deus. Então, essa pessoa é alguém que tenta ocupar o lugar de Deus. Assim que vier alguém nessa proporção, alguém que age dessa forma, aí sim a gente precisa prestar atenção em alguns detalhes, porque dessa forma, nesse estilo, né, de pessoa que se apresenta, estamos próximo do fim. Então, o mundo está sendo preparado para o anticristo. Na verdade, essa mentalidade de se conformar com o pecado, de se conformar com a injustiça, é uma mentalidade já preparada. Então, se o cristão precisa ter a mentalidade transformada, é porque a mentalidade anterior já está compatível com essa pessoa que vem para ocupar o lugar de Deus, que vem para se opor ao projeto de Deus, alguém que é denominado o filho da perdição. Então, normalmente, há uma grande preocupação para saber quem é o anticristo. Então, sempre se levanta hipóteses de dizer: é o chefe da igreja tal, da igreja romana. É um líder político dos Estados Unidos, da França, da Rússia. E a gente vai tentando descobrir: é um empresário muito poderoso. Já alguns empresários desses morreram, dos últimos que se cogitaram. E a gente vai tentando descobrir, vai tentando fazer conexões para descobrir quem que é essa pessoa, esse anticristo que vem para se opor à igreja, para se levantar contra o Cristo, contra a noiva do Cordeiro, e dessa forma deixar mais parecido ou mais claro para nós que o fim se aproxima, que a volta do Senhor se aproxima. Então,
há uma preocupação muito grande em em desvendar quem é essa pessoa. E eu já disse em um outro momento, logo nas primeiras lições, que eu acho um tanto complicado a gente ficar procurando saber exatamente o nome da pessoa, porque eu entendo que se Deus quisesse revelar, ele revelaria o nome. Ele teria revelado o nome. Ele revela um sistema. Como que esse sistema funciona? É o número de homem. É o homem multiplicado ao máximo. 666, ou seja, é o esforço humano. Alguém tentando, com o esforço humano, se colocar no lugar de Deus, tentando alcançar a perfeição de Deus. Mas o texto bíblico não demonstra, não deixa claro o nome. Se Deus quisesse dizer nome, ele diria. Eu até cito o exemplo do Ciro. O Ciro é citado há mais de 200 anos antes pelo profeta Isaías, mais de 200 anos antes do Ciro nascer. O Ciro se torna rei e passa a exercer o papel de alguém que assina para que o povo de Deus voltasse para Jerusalém. Deus queria revelar o nome e revela o nome. Então, eu olho com uma certa desconfiança essa busca que a gente gasta tentando encontrar o anticristo, tentando saber quem é o anticristo. A primeira coisa que a gente precisa conhecer não é o falso Cristo, mas nós precisamos, o cristão, ter consciência plena de quem é o verdadeiro Cristo. O nosso objetivo é conhecer a Cristo. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo, em conhecer o Senhor. Tem até uma ilustração muito interessante que é, para quem deseja ser um especialista em conhecer falsificações, por exemplo, a falsificação de dinheiro, existem centenas de variações para se fazer uma nota falsa. Existem notas falsas de diversas maneiras. E sabe qual é a maneira mais eficiente de se conhecer uma nota, de se conhecer essa questão da falsificação? Não é conhecer todos os tipos de falsificação. O que você precisa é conhecer a nota verdadeira. Quem conhece a nota verdadeira, ele não receberá uma nota falsa por engano, porque ele conhece exatamente a nota verdadeira. Então, o cristão, ele precisa conhecer a Cristo, conhecendo a Cristo plenamente, conhecendo e se relacionando com Cristo plenamente, ele não será enganado pelo anticristo. Ele não se deixará levar pelo espírito do anticristo que já rege esse período, que já tem enganado a muitos. Então a maneira de escapar do anticristo não é tentando conhecer, saber quem é o anticristo para você rejeitar a conversa dele. É conhecendo o verdadeiro Cristo. Conhecendo o verdadeiro Cristo, nós não seremos enganados. Assim como alguém que conhece uma nota de dinheiro, uma nota de R$100, a verdadeira, a original, ele não receberá uma nota falsa que se passa por uma nota verdadeira. Então, o nosso objetivo precisa ser conhecer a Cristo. Esse é o nosso foco principal. O texto áureo e seu contexto fala muito sobre a mentalidade do seguidor de Cristo. E eu acho interessante essa mentalidade que o cristão precisa desenvolver, porque ela fala muito do que era o Cristo, de como o Cristo viveu e como, quando a gente entende essa mentalidade, quando a gente recebe essa mentalidade, a gente passa a parecer com o Cristo. A gente está conhecendo o verdadeiro Cristo. E o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, falando no versículo 1 ali do capítulo 12, que nós precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha bem, apresentar o corpo como sacrifício vivo, esse é um culto racional. Então, quando eu entendo que o meu corpo é templo, morada do Espírito Santo, e apresento a ele como um culto vivo, como um sacrifício vivo, eu estou apresentando um culto racional. Eu preciso entender o que eu estou fazendo. Outra coisa que ele fala ali no contexto, logo na sequência, é que ninguém precisa ter um conceito mais elevado de si mesmo. Todos foram alcançados pela graça e ninguém precisa se achar mais importante do que o outro. Essa aqui é uma outra mentalidade que o cristão precisa ter. Quando alguém busca
se apresentar com um conceito mais elevado de si mesmo, ou seja, se colocando em uma situação de maior importância, está totalmente ao contrário do Cristo. O Cristo se colocou na função de servo. Ele foi servo, ele foi humilde a ponto de morrer numa cruz por nós, no nosso lugar. Então é outro ponto que o Paulo apresenta junto com a transformação da mente. Transformai-vos o vosso entendimento. A transformação do entendimento está inculcado ali logo na sequência, essa questão de o cristão não se colocar em uma posição de superioridade a ninguém. Por quê? Porque cada cristão é membro do corpo de Cristo. Ele apresenta cada um dos irmãos como membros do mesmo corpo, e esses membros exercem funções diferentes, têm dons diferentes, mas todos eles têm sua devida importância. Nenhum deles é mais importante do que o outro. Então, no entendimento de quem conheceu a Cristo de fato, sabe que exerce função importante no corpo de Cristo, mas que não é mais importante do que ninguém. Então, quando a gente vê pessoas se colocando em oposição de superioridade, olha o que o texto de Tessalonicenses diz. Alguém que é filho da corrupção e se coloca no lugar de Deus, ou seja, se coloca em um lugar superior, se coloca na posição de ser adorado, adentra ao templo do Senhor para ocupar o lugar de Deus. E aqui no texto áudio nós estamos vendo que ninguém deve se colocar em um lugar superior. A transformação da mente, porque nós temos uma tendência à disputa muito grande. O que o Paulo está dizendo para esses irmãos é que eles precisam olhar para o irmão que é diferente dele, mas sabendo que faz parte do mesmo corpo, que foi alcançado pela mesma graça. Isso é ter a mente transformada. Precisamos ter o coração voltado para o irmão. Precisamos ter o coração voltado para o outro. Toda vez que eu ajo de forma egoísta, pensando em mim mesmo, que eu estou pensando que eu mereço mais do que o outro, que eu tenho mais direito do que o outro, essa é a mentalidade de quem tem a capacidade de, se possível, usurpar o que é de Deus. Isso é a mentalidade mais parecida com a do anticristo, do que é contrário ao Cristo, do que a do Cristo, que abriu mão da sua própria glória e desceu para morrer uma morte de cruz no nosso lugar. Quando ele fala que nos deu um novo mandamento, que nós amássemos uns aos outros, ele fala: ninguém tem amor maior do que o de dar a vida pelos seus amigos. Ele fez isso. Então, quando eu me coloco na condição de alguém que merece algo, que mereço mais do que o outro, mais do que o meu irmão, eu estou com a mentalidade mais parecida do anticristo, de alguém que se coloca no lugar de Deus, que tenta usurpar o lugar de Deus, e quando na verdade eu precisava ter uma mentalidade de alguém que não se acha melhor do que o outro, mas que abre mão da função de ser Deus. Porque há uma diferença muito grande aqui. O anticristo ele tenta se colocar no lugar de Deus. O Cristo verdadeiro, ele é Deus e abre mão dos atributos de Deus para se fazer homem. No texto de 2 Tessalonicenses, que é o texto de referência, o apóstolo Paulo fala de uma apostasia sem precedentes. Nós já estamos acostumados com a apostasia, mas nesse caso é uma apostasia sem precedentes. Uma apostasia que é marcada pelo surgimento de um homem ímpio, filho da perdição, que se levantará contra tudo que se chama Deus. Tudo que é de Deus, tudo que agrada a Deus, ele se levantará contra tudo isso e fará oposição a isso. Nós temos presenciados nesses tempos um tempo de pessoas egoístas, que se acham num conceito mais elevado. O que eu disse há pouco, nós vivemos em um ambiente de disputa. As pessoas vivem tentando se demonstrar mais importante do que as outras. E, infelizmente, nós encontramos esse ambiente, encontramos essa atitude em um ambiente cristão, em ambientes religiosos. Eu diria religiosos, não vou utilizar o termo cristão. Em ambientes religiosos. Há essa preocupação em querer mostrar-se mais importante, em querer
apresentar melhores resultados. Esse ambiente de disputa nós encontramos, infelizmente, até no nosso meio. Essa é uma mentalidade da qual o Cristo nunca se envolveu. Ele nunca teve como objetivo ser melhor do que ninguém. Ele nunca teve como objetivo disputar com ninguém. Ele veio para servir. Ele fala, olha, o maior, na verdade, é o que serve. O maior no reino dos céus é o que serve. Quando ele se ajoelha para lavar os pés dos discípulos, ele fala, olha, se eu, que sou o mestre de vocês, fiz isso, vocês também precisam fazer o mesmo. Porque a mentalidade é essa. É o que serve que se torna o maior. É os últimos que são os primeiros. Essa é a mentalidade do reino dos céus. Essa é a mentalidade do reino de Deus. Nós precisamos ter consciência do que somos, de quem somos, a quem servimos, e precisamos conhecer o nosso Senhor. Dessa forma não seremos enganados. Devemos fugir desse entendimento de querer buscar benefício próprio, apenas o benefício próprio, e se esquecer de que servimos a um Deus que não é um Deus só meu, é o Deus de toda uma igreja, é o Deus de toda uma nação, de todo um povo. Se nós observarmos a oração do Pai Nosso, nós encontramos ali um Pai que não é só Pai meu, é Pai Nosso. Não é a mim o teu reino, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão, eu não peço só o pão meu, eu peço o pão nosso. Então, nós precisamos deixar a mentalidade egoísta. A mentalidade egoísta que impera hoje nessa sociedade é a mentalidade do anticristo. Não é a mentalidade que agrada a Deus. A mentalidade desse tempo, das pessoas que são guiadas nesse tempo pelo espírito da época, é essa mentalidade que o apóstolo Paulo adverte ali na carta aos Romanos. Vocês não devem procurar ter um conceito mais elevado de si mesmo, mas precisam entender que todos vocês fazem parte do mesmo corpo. E apesar dos dons diferentes que cada um de vocês tem, vocês precisam lembrar que os dons que Deus deu a vocês através do Espírito Santo, eles são para o benefício de toda a igreja. As pessoas têm evitado olhar para o Cristo como um modelo de entrega, um modelo de amor. Na verdade, as pessoas olham para o Cristo, a tendência é olhar para o Cristo ressurreto. O Cristo que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, mas não queremos olhar para todo o ministério dele, toda a humildade em que ele levou o ministério dele, para o amor que ele empenhou, para o amor que movia ele diante das multidões. Que quando via a multidão ele se compadecia, porque a multidão andava como ovelha sem pastor. Nós precisamos olhar para o Cristo, tê-lo como modelo, como esse modelo de entrega. Não só o Cristo que ressuscitou, mas o Cristo que subiu na cruz e se entregou por nós. Quando nós ceiamos, ele disse, lembrem de mim. Toda vez que vocês ceiarem, toda vez que vocês se reunirem, vocês vão lembrar do meu sangue que foi vertido na cruz. É entrega. Vocês vão lembrar do meu corpo que foi partido por vós. É entrega. E tudo isso foi para que a vida de Deus fosse gerada em nós. Isso é um ato de amor. E quando nós conhecemos o Cristo, quando nós conhecemos esse Cristo que foi capaz de se doar, de se entregar, de padecer no nosso lugar, de dar a sua própria vida para salvar a humanidade, nós conhecemos de fato o projeto de Deus. E quem conhece o projeto de Deus não é enganado pelo anticristo. Não será enganado pelo anticristo, a pessoa que virá, e nem pelo espírito do anticristo que já está nesse tempo. Vamos aos tópicos da nossa lição. O primeiro tópico nós temos o mundo preparado para o anticristo. E nós estamos falando de um mundo caído, de um mundo que já está em rebelião contra Deus. Desde a queda, o homem se tornou inimigo de Deus e esse mundo caído já está sendo trabalhado para receber alguém
que representará essa mentalidade e se tornará oposição ao Cristo, ao plano de Deus, ao projeto de Deus. Essa pessoa específica marcará o início do que o apóstolo Paulo chama de o fim. O perigo do relativismo é o primeiro tópico nesse mundo aí que está sendo preparado para o anticristo. Nós vivemos em um período da pós-modernidade ou modernidade tardia, onde as relações e as referências são líquidas. Referências e relações líquidas, nós estamos falando de algo que não é sólido. Antigamente nós tínhamos relações sólidas, alguém tinha uma amizade, essa amizade durava por muito tempo. Você entrava em um relacionamento de um casamento, por exemplo, esse casamento duraria por toda uma vida. E hoje as pessoas já casam pensando em separar, as amizades são por interesses, desde que não haja mais interesse e a outra pessoa não tenha algo mais a contribuir comigo, com o meu egoísmo, essa amizade se encerra. Então nós estamos falando de liquidez. As referências, as pessoas que eram referências, as atitudes que eram referências, já não são também mais sólidas, se tornaram líquidas. Então hoje eu admiro uma coisa, mas amanhã eu posso estar admirando uma outra coisa. Hoje a pessoa pode estar em um culto hinduísta, amanhã ela está em um culto africano, de matriz africana, e cada semana ela vai mudando o seu entendimento. Então essa liquidez em um mundo, nesse mundo pós-moderno, é o que chamamos de relativismo. Na verdade, eles dizem que não há uma verdade. Eles dizem é tudo relativo. Então, se nós estávamos acostumados com o Cristo que diz eu sou a verdade, se nós estamos acostumados com o Deus que exige verdade, que exige que sejamos verdadeiros, um Deus que odeia a mentira, e aí nesse mundo relativo, quando as pessoas dizem não existe verdade, a verdade depende do ponto de vista de alguém, o que é verdade para mim pode não ser verdade para o outro. Então essa é a conversa que acontece hoje, que se diz hoje. Nesse relativismo, alguém pode cometer, por exemplo, um latrocínio e alguém vem defendendo. O que a gente mais tem é pessoas defendendo bandido, latrocínio. Por quê? Ah, mas você precisa ver a realidade daquela pessoa. Aquela pessoa é uma vítima da sociedade. Não, mas ela matou, ela roubou alguém. O mais vítima é quem morreu. É quem foi assassinado por aquela outra pessoa. E a gente começa a entrar em um jogo que vale tudo. Vale tudo porque tudo é relativo. Depende do ponto de vista. Então alguém pode achar errado roubar o outro, aplicar um golpe e tomar o dinheiro de alguém de forma covarde em um golpe, vendendo algo que não existe. E aí o outro fala, não, mas é assim mesmo, faz parte do processo. O cara arrumou tudo legalmente, vendeu algo ali que não era tão certo e a pessoa comprou. Então o mundo é um mundo que relativizou todas as coisas. A verdade está relativa, está relativizada. E esse é um dos primeiros pontos que a gente percebe que a mentalidade humana hoje está muito próxima para que o anticristo comece a agir. Um lugar onde não há verdade, onde não há referências, é um terreno fértil para o anticristo. As pessoas querem ouvir apenas o que agrada. Onde não há uma verdade centrada, onde não há referências, e eu posso acreditar em qualquer coisa, eu vou procurar discursos que me agrade. Essa é a tendência dessa turma agora, dessa geração em que vivemos. E nessa geração entra o próximo subtópico, dos doutores segundo a própria concupiscência. Então as pessoas se tornam especialistas em diversos tipos de mentira, em diversos discursos que se trata apenas de discurso para agradar o ouvinte. Esses discursos são frutos desse relativismo. Hoje tem mensagem que apoia qualquer tipo de coisa. Existem mensagens ou pensamentos que defendem qualquer tipo de comportamento. Por mais horrível que seja esse comportamento,
existem discursos que apoiem isso e existem inclusive mensagens religiosas que defendam todo tipo de discurso. O próximo subtópico nós temos a agenda do anticristo em curso. Para quem não sabe, existe uma luta, uma organização, né, através de diversas ONGs, de diversos órgãos, de diversos empresários que apoiam ONGs e que apoiam políticos, não só ONGs, mas políticos. Existem políticos em todo o mundo sendo apoiado por grandes empresários, por pessoas que detêm poder financeiro muito grande para que uma agenda específica seja implantada em todo o mundo. Há uma previsão, há até data marcada para que essa agenda seja implantada. E nessa agenda defende pautas que visam o fim da família. Um dos objetivos é o fim da família, porque eles sabem que se a família não estiver bem, a sociedade ela é uma sociedade frágil e fácil de ser manipulada. Então nós temos hoje, por exemplo, pautas como o aborto, a legalização de drogas, que são pautas defendidas por esses grupos. Quando a igreja se opõe a esse tipo, ou qualquer pessoa se opõe a esse tipo de agenda, as perseguições vêm de formas graves. Existem pessoas sendo expulsas das redes sociais por se levantar contra esse tipo de discurso. Nós temos o caso de uma escola que falou que o arco-íris não era algo que pertencia à comunidade dos direitos das pessoas que se acham livres, né? E o Ministério Público entrou com ação e processou essa escola por dizer isso. Essa entidade que usa o arco-íris começou a usar o arco-íris há 50 anos ou há menos de 50 anos. O arco-íris está aí há não sei quanto tempo, e por ela dizer que não era algo que era exclusividade desse movimento, essa escola sofreu um processo e vai ter que pagar uma multa lá altíssima. Então nós já vivemos em um mundo onde as pessoas tentam regularizar a igreja, já tentam implantar diversas pautas, como eu disse, citei duas aqui, que visam o fim da família, o desestruturamento da família, que visam abalar a família, porque a família é o alicerce da sociedade. Uma sociedade que tem família estruturada será uma sociedade estruturada. O próximo tópico da lição, nós temos a desconstrução do ser humano. Esse é uma outra situação que nós vemos acontecer ao longo do tempo. O homem pós-moderno caminha dentro de um processo sistemático de desconstrução dos valores e princípios cristãos. Tudo que há de valor e de princípio nesse tempo, há uma busca de desconstruir, de acabar, de dar fim a esses valores e princípios. O primeiro subtópico aí é a desconstrução da família. Nessa busca de desconstruir o homem, a primeira desconstrução, ela começa na tentativa de desconstruir a família. A família hoje é a instituição mais atacada. E nós sabemos que a família foi instituída por Deus no Éden, a primeira instituição da humanidade. Há uma relativização dos papéis dos pais, enfraquecendo as referências. Quando eu enfraqueço os papéis, quando eu não observo bem essa questão dos papéis dos pais, quando eu acho que não é preciso reafirmar isso, não é preciso valorizar isso, o que nós vamos encontrar são adultos com diversos problemas para se relacionar com outras pessoas, problemas para criar os seus filhos, para se relacionar com quem essa pessoa escolher para se casar. Nós teremos famílias desestruturadas. Eu tenho uma formação em psicologia e atuo na clínica, e boa parte das pessoas que chegam na clínica com problemas graves, a raiz desses problemas estão lá na infância, quando não tiveram um pai muito presente, quando o pai achava que a sua função era só ser provedor da sua casa,
e não dava atenção e afeto para os filhos. Quando uma mãe acha que por causa do problema que teve com o pai, ela não consegue dar afeto a uma criança. E diversos outros problemas que fogem da normalidade e do padrão que a família deveria seguir. Quando isso é enfraquecido, quando isso é alterado, o que nós vamos encontrar são pessoas que não conseguem ter dimensão de quem elas são de verdade, entram em buscas desenfreadas, às vezes buscas por felicidade em lugares que ela não vai conseguir encontrar de fato a sua plenitude. E o investimento hoje desse modelo de pensar, desse mundo que está sendo preparado para o anticristo, é desestruturando a família. Desestruturando, porque dessa forma fica mais fácil para convencer as pessoas para o seu discurso. Quando a família é bem sólida, atende e conhece os princípios de Deus, essa família não é levada por qualquer tipo de conversa. Outra desconstrução é desconstruindo o emocional e psicológico, a parte psicológica das pessoas. O ser humano que não conhece a sua essência vai adoecer psicologicamente. O ser humano que não se conhece de fato, ele vai adoecer. É por isso que eu disse que a criança, quando na sua formação ele lida com problemas dos pais e esses pais não blindam essa criança, não cuida de passar os primeiros ensinamentos a essa criança vai crescer e se tornar um adulto doente emocionalmente. Temos muitas pessoas fragilizadas, com dificuldade para dormir ou até mesmo com dificuldades de levantar de uma cama para trabalhar. E a raiz de tudo isso começou lá na sua infância, na forma como a família lidou com essa criança. E essa criança não chegou a conhecer a sua essência, quem ela é de fato. Porque o ser humano, quando ele conhece exatamente quem é, para qual propósito ele existe, ninguém segura esse ser humano. Ninguém é capaz de parar esse ser humano. Mas como nós temos diversas pessoas que não se conhecem de fato, não conhecem a sua essência, o resultado disso é uma sociedade doente, uma sociedade adoecida. O próximo subtópico é a urgente necessidade da palavra de Deus. Para uma sociedade que está sendo desconstruída, essa sociedade precisa da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o nosso manual. É o manual do fabricante, de quem nos fez e conhece de fato as nossas necessidades. Conhece o que somos na nossa essência. A igreja exerce resistência nesse mundo de relativismo, nesse mundo que tenta destruir a família, que tenta desconstruir o ser humano. Ela anuncia e vive a palavra de Deus. Porque tão importante como anunciar é viver a palavra de Deus. A igreja é um farol sinalizando aos que estão em um barco à deriva, dizendo: aqui é o lugar seguro, venham para onde está essa luz, de onde está saindo essa luz, desse farol. Aqui é o lugar seguro para vocês. Jesus disse que os seus discípulos é a luz do mundo. Vós sois sal da terra e a luz do mundo. E não se dá para esconder uma cidade edificada sobre os montes. É por isso que o mundo que jaz no maligno tenta tanto lutar contra a igreja, parar a igreja, impedir a igreja, porque a igreja é visível, o que a igreja faz incomoda o inferno. E a igreja exerce essa resistência. Precisa exercer essa resistência, se manter firme nessa resistência. Em um mundo que está tentando destruir a família, os pais têm a missão de ensinar os seus filhos. Porque eles vêm e precisam aprender. Quando eles chegam, eles precisam de alguém para ensinar. E quem vai ensinar é os pais. Os pais precisam estar com eles nas programações, precisam estar envolvidos. Não é só ensinar falando, é ensinar vivendo, é ensinar fazendo. A maior forma dos filhos aprenderem
é vendo os pais fazendo. Eu descobri a importância de ler a Bíblia, não foi só porque alguém falou que eu precisava ler a Bíblia. Eu descobri a importância de ler a Bíblia porque meu pai lia a Bíblia constantemente. Meu pai era alguém, meu pai já está com o Senhor, já dorme no Senhor. Meu pai lia a Bíblia inteira 3 vezes por ano, de ponta a ponta. Ele lia no mínimo 3 vezes por ano. Alguns anos ele lia 4 vezes. Minha mãe também lia bastante, lê muito a Bíblia. Mas o meu pai tinha um ritmo de leitura da Bíblia muito acima do normal. E isso me fez ver a importância da leitura da Bíblia. Era alguém que trabalhava muito, trabalhou no serviço pesado, serviço braçal, mas era alguém que sempre tirava tempo para a leitura bíblica. Eu aprendi que a vida de oração é importante convivendo com minha mãe, vendo minha mãe passar horas e horas ajoelhada orando. Orando de manhã, horas durante a manhã, horas durante o dia, horas durante a noite. E eu estou falando de alguém que sempre trabalhou muito, cuidando da casa, trabalhou no comércio, eles trabalhavam com lojas de confecção. Depois minha mãe foi trabalhar no ministério. E essa atitude dela me fez perceber o quão importante e necessário é ter uma vida de oração. Então os pais são as referências dos filhos. Não adianta eu pedir e falar que os meus filhos precisam ler a Bíblia se eu não leio. Ou que meus filhos precisam orar se eu não tenho uma vida de oração junto com eles. Se eu não tenho uma vida de oração diante deles. Próximo tópico. Não vos conformeis com este mundo. É o tópico 3. Um mundo que jaz no maligno, um mundo que já é dominado pela mentalidade pecaminosa, que culminará na vinda desse homem, o filho da corrupção. Nós não podemos nos conformar com a mentalidade mundana. Não aceite a forma do mundo. Temos facilidade de aceitar os padrões da sociedade porque temos a natureza caída. Às vezes você assiste algo na televisão, vê algo e de repente você vê uma primeira vez estranha, uma segunda vez você tá meio esquisito isso aqui, da segunda vez você já não acha tão estranho. É por isso que muitos cristãos assistem cenas que contradiz com o que ele acredita numa televisão, numa novela, num filme, e daqui a pouco ele está assistindo e continua assistindo e aquilo vai se tornando natural aos seus olhos. E por que isso tem facilidade de ser dessa forma, da gente olhar para isso como algo natural? Porque a nossa mentalidade, nós viemos de uma natureza caída. Então nós já fizemos parte disso. A tendência do nosso corpo é para a corrupção. Nós temos uma tendência para a corrupção. O apóstolo Paulo fala que o que ele não gostaria de fazer era o que ele acabava fazendo. E o que ele desejava fazer, ele tinha dificuldade de fazer. Então nós temos essa quedinha, essa tendência para essa natureza caída. E a inconformação nossa para com esse mundo, ela é gerada quando conhecemos a Cristo e aceitamos Ele como modelo. Quando nós entendemos quem Cristo é e aceitamos Ele como modelo, nós já não aceitamos a mentalidade, a forma que o mundo vive, que as pessoas mundanas vivem. Quando começamos a seguir a Cristo, nós mudamos a nossa maneira de pensar. Cristo é a oposição dos valores do mundo. Por isso ele é a nossa referência. Por isso ele precisa ser o nosso modelo. Por ele ser a oposição aos valores do mundo. Próximo subtópico, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. 2 pontos aí o comentarista destaca. É que não pode haver transformação na vida de uma pessoa que não quer mudar. Só há transformação em quem deseja mudar, em quem deseja agir de forma diferente. O outro ponto é que essa transformação só é possível através do processo de renovação na forma de pensar. Então, para que haja transformação, a maneira de pensar precisa ser diferente. Eu preciso começar a pensar diferente para que as minhas atitudes sejam diferentes. A minha atitude só vai ser coerente com a vontade de Deus quando eu começar a pensar de acordo
com a vontade de Deus. Não adianta eu ir para a igreja e achar que a partir do momento que eu vou para a igreja eu vou mudar radicalmente. A primeira coisa é eu entender quem é o Cristo, é eu conhecer a Cristo, querer aceitar Ele como modelo e passar a olhar para Ele como meu referencial. A minha vida precisa ser agora de acordo com a vida do Cristo. Não mais vivo eu, as minhas vontades, mas vivo agora a vida do Cristo. É Cristo que vive em mim. É o modelo do Cristo, é a referência do Cristo que vive em mim. E o nosso último subtópico, a obediência a Cristo reflete em todas as áreas da nossa vida. Se eu tenho Cristo como modelo, tenho a mente transformada, todas as minhas atitudes irão refletir essa transformação. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos dando testemunho do que Deus faz. O poder de Deus não está limitado ao passado, ao que Ele fez no passado. Tem muita gente hoje vivendo, falando de Deus, e nós não conseguimos demonstrar para o mundo o que Deus é capaz de fazer. Nós não conseguimos, às vezes, demonstrar isso porque fica parecendo que o poder de Deus não tem como atuar nesse tempo. O nosso Deus, Ele agiu lá no passado e tem poder para agir nos tempos presentes. Ele quer fazer maravilhas através da sua igreja, através da minha vida e da sua vida. O nosso corpo trabalhando de acordo com a mentalidade que foi mudada, essa mentalidade que foi mudada por Cristo, a transformação, a renovação da mente, quando nós entendemos e recebemos essa mudança, o nosso corpo passa a estar a serviço do reino. E aí é onde entra o primeiro versículo, corpos oferecidos como sacrifício vivo. Esse é o culto racional. A razão e o corpo atuando junto. A mentalidade fazendo com que o nosso corpo passe a refletir a ação de Deus, a glória de Deus, e tornando visível a ação de Deus através de nós. As pessoas vendo que o poder de Deus ainda atua no tempo presente. As pessoas vendo que Deus ainda transforma vidas. Aquela pessoa que passou a vida inteira buscando da sua forma encontrar satisfação, encontrar felicidade, e cada vez mais se perdendo, se afundando, quando ela olha para o povo de Deus, para mim e para você, elas começam a ver que de fato Deus tem poder para transformar vidas, para transformar realidades. E quando agimos com a mentalidade do Cristo, de acordo com a mentalidade de Cristo, com a mentalidade transformada, nós estamos dando testemunho para os que estão à nossa volta. Esta deve ser a preocupação do cristão, ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Dessa forma, nós alcançaremos aos que estão à nossa volta. Nós iremos povoar o céu dessa forma. É o que Deus espera de nós. Que nós levemos a sério a nossa maneira de viver, o nosso compromisso com Ele, tendo a mente transformada, conhecendo a Cristo, porque conhecendo a Cristo não seremos enganados por qualquer um que aparecer tentando ocupar o lugar de Deus, tentando ser parecido com Deus. Conhecendo o verdadeiro Cristo, não seremos enganados pelo falso Cristo ou pelas tentativas de falsos Cristo, de falsos Messias. Que Deus os abençoe e vos dê uma excelente semana. Um abraço e fiquem na paz.